Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu gostaria que você, meu amigo e minha amiga, prestasse bastante atenção nesta palavra, pois aqui nos deixa bem claro como é o agir da fé daqueles que crêem na palavra de Deus. Olha só o que diz no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. O título diz assim: a fé sem obras. Está escrito assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Então, o apóstolo Tiago, ele fala com os outros apóstolos: meus irmãos, que proveito tem ao homem ou alguém que disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura essa qualidade de fé, esse tipo de fé pode salvar a pessoa? O que significa essa mensagem? Significa, meu amigo e minha amiga, as pessoas que dizem: eu tenho muita fé em Deus, mas na hora de praticar a palavra, na hora de obedecer, diz não. Então essa fé é uma fé teórica, não lhe traz nenhum resultado, não pode salvar, não pode fazer nada. E ele diz: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disserdes: ide em paz, e aquietai-vos, e fartai-vos, e não lhes deres coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, quando eu falo você, eu falo comigo também. Se nós encontrarmos alguém que esteja com falta de mantimento físico, de comida, e nós dissermos: vai em paz, acalma teu coração, vai em paz, que tudo já está tudo certo, já deu certo, e nós não der alimento para saciar a necessidade do corpo, então, meu amigo e minha amiga, se torna inútil aquilo que nós estamos fazendo, porque nós temos que ser sábios e inteligentes e saber discernir qual é a necessidade de cada um. E ele diz assim, assim também é a fé, se não tiver as obras. A fé sem obra é morta em si mesma. Quer dizer que tem fé, mas não obedecer a palavra. Dizer que tem fé, mas não praticar. Essa fé é uma fé sem frutos, é uma fé morta. E ele diz: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras,
sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quer dizer, se alguém diz que tem fé, alguém diz que crê em Deus, mas não está disposto a largar o pecado, não está disposto a abandonar a sua vontade, não está disposto a sacrificar o seu eu, o seu querer, para fazer a vontade de Deus, e encontra alguém que de repente não diz que tem fé, mas toma atitude, larga o pecado, abandona tudo que desagrada a Deus e obedece a palavra dele ao pé da letra. Então essa pessoa, com estas obras, está mostrando a fé que tem. E aquele que diz que tem fé, mas não tem coragem de sacrificar, de obedecer, a fé desse é uma fé teórica, uma fé morta. E diz assim: tu crês que há um só Deus? Alguém pergunta: tu crês que há um só Deus? Jesus falou assim: tu crês que há um só Deus? Que só existe um Deus? Como muitas pessoas falam. Muita gente diz: só existe um Deus. Não existe dois deuses. Realmente, só existe um. Só existe um único Deus. Não existe mais de um, é só um. Aí diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, pois também os demônios creem e estremecem. Ou seja, a pessoa dizer que crê em Deus, mas não obedece, isso aí não quer dizer nada. Porque se eu creio em Deus, então porque eu creio, porque eu reconheço que Ele é Deus, que só a Ele eu devo reverência, só a Ele eu devo me curvar diante dele, reconhecê-lo como Deus, então eu tenho também que estar disposto a renunciar tudo aquilo que desagrada a Ele. Se eu não estou pronto, não estou decidido a renunciar tudo aquilo que desagrada a Ele, então eu sou pior do que aqueles que não conhecem a palavra, porque Jesus disse: tu crês que há um só Deus, fazes bem, muito bem, mas os demônios também creem, e além disso eles temem a Deus e estremecem diante de Deus. Quer dizer, o diabo tem mais temor de Deus do que muitas pessoas. E diz assim: mas, ó homem, que queres tu saber? A fé sem obras é morta. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Veja só, quando a gente crê, meu amigo e minha amiga, a gente se lança nos braços de Deus, a gente está disposto a pagar todo o preço, não importa o que seja, porque a gente crê que Deus, assim como Deus foi com o nosso pai da fé, Abraão, assim também será com a gente. Ele diz assim: e cumprindo-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ou seja, Abraão creu em Deus,
Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu sem questionar. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu preciso fazer isso? Não, simplesmente, quando Deus falou a Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele simplesmente falou, eis-me aqui, Senhor, e obedeceu e foi em frente. Por isso Deus o constituiu como pai de uma grande nação. E ele diz assim, vejam, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, a fé e as obras andam juntas. Sem a fé, sem as obras, ela é morta. As obras também tem que ter, são as principais, porque se a pessoa tem obras, ela está mostrando a fé que tem. Se a pessoa tem só a fé, mas não mostra com as obras, então a fé dela é uma fé impura. Então, meu amigo e minha amiga, ele diz, e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Isso aqui é muito forte. Deus dá um grande exemplo aqui, porque para muitas pessoas, aos olhos de muita gente, uma prostituta, uma adúltera, uma mulher da vida, vamos dizer assim, ela não tem nenhum prestígio, ela não tem nenhum caráter, ela não tem nenhum valor. Mas para Deus, que Deus vê as qualidades que nós não vemos, porque os homens de Deus nessa época precisaram de alguém para acolher eles, para que eles não fossem mortos. E aquela mulher, mesmo vivendo uma vida de erros, ela deu hospedagem àqueles homens e os livrou dos seus perseguidores, e alcançou a promessa de que quando viesse a destruição, ela seria livre e sua família também. Então, meu amigo e minha amiga, vamos meditar nessa palavra que está escrito no livro de Tiago, capítulo 3, capítulo 2, versículo 3. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Hoje, dia 17, hoje, dia 20/7 de 2023, mais uma vez fazendo esse vídeo e compartilhando com vocês. São exatamente 23 horas e 26 minutos. Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreve, deixa seu like, deixa também os seus comentários, compartilha com mais pessoas, em nome de Jesus.